Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Informanax, nosso papo da semana. Galera, hoje, dia 29 do 3 aí de março, a gente tem algumas coisas pra gente comentar, tá? A gente tem aí no dia de hoje, tá? A gente tem, cara, não sei se vocês viram, mas a cerveja Itaipava foi pro saco, né? Parece que tá dando ruim lá pra eles e eles entrarem em recuperação judicial. Além disso, a gente vai comentar algumas coisas aí sobre o cenário de taxa de juros, tá? A curva de juros tem mudado e é uma das coisas que a gente tem que comentar, que não tem como a gente não comentar sobre isso. Vamos falar também, tá, sobre alguns dados que saem hoje aí na agenda macroeconômica lá nos Estados Unidos, né? Vamos falar também, já na parte de cripto, sobre uma maior privacidade na rede da Lightning, então como é que isso na realidade está sendo visto pela rede. Vamos falar sobre o Bitcoin, Ethereum e Litecoin sendo considerados commodities pela CFTC, né? Bitcoin sim, mas Ethereum e Litecoin ainda foi colocado aí junto nessa gama. Vamos falar sobre a Binance, né? O processo da Binance em relação ao CFTC. Vamos falar sobre a Zero Knowledge Proof, que está entrando aí na Polygon e deve entrar também dentro, tá? Da rede do blockchain do Ethereum, tá? E vamos falar também sobre criptomoedas que começam a atrair mais interesse de investidores institucionais, tá? E como sempre, logo depois da nossa vinheta e última vinheta. Valeu, vamos lá para ela. Muito bem, muito bem, muito bem, galera. Então sejam muito bem-vindos aqui a mais um Informanax. Galera, lembrando que para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lucas Nakata, sou trader há 5 anos e aqui no canal a gente fala sobre criptoeconomia e mercado. E se você curtir esse conteúdo, considere se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Bom, galera, então, seguinte, mudanças, né? Falei que ia ter mudanças. Galera, a gente vai acabar virando tudo insights de mercado. Eu tava com uma perspectiva de criar um programa para cada dia da semana, mas eu acho que vai ficar muito confuso, né? Então, a gente vai acabar virando tudo insights de mercado, tá? É onde que a gente vai dar, porque basicamente é isso que eu faço, né? Eu dou os insights ali baseados na minha mentoria, esperando aí que vocês peguem a ideia por trás, né? Então vai acabar tudo virando insights de mercado, tá? O programa semanal aí nosso vai ser insights de mercado. Talvez eu coloque também o Crypto Sunday Talks, né, que é um tradicional programa que a gente faz aqui também como insights de mercado. E acabe tudo virando mesmo insights de mercado, tá? Para ficar mais fácil também de entender o tema, conseguir, porque um programa de cada vez é foda, né? Então, a gente vai ter essa pequena mudança, tá? Eu vou ver uma vinhetinha, vou preparar ainda as coisas, e aí eu vou adicionando aos poucos, tá? Mas não se assustem se vocês verem que já teve essa mudança, beleza? Bom, então galera, vamos lá, sem muitas delongas, né? Temos algumas coisas legais aqui para falar para vocês, tá? Então, indo para a agenda macro, né, como sempre, galera, antes de entrar na agenda internacional, eu queria comentar só sobre taxa de juros, tá? Galera, é o seguinte, né, a gente tem aí, primeiro, ontem teve o caso da Petrópolis, né, da Itaipava, eu até fiquei de mostrar para vocês, acabei deixando de abrir, mas eles entraram em recuperação judicial, tá? Eles entraram em recuperação judicial, foram pro mesmo saco, tá? Obviamente, né, a companhia aí pediu uma urgência para bloquear as cobranças, né, de dívidas que devem estar com certeza atrelado ao aumento aí da taxa de juros que acabou se fudendo, né? Então, basicamente, muita gente, tá, galera? Eles acabam estão com uma dívida aí de 4 bilhões, né? Então eles pegam dinheiro emprestado a juros futuros
E aí quando esses juros vai aumentando, essa galera vai se fudendo, né? Porque na realidade o quanto que eles pegaram lá atrás não é bem o quanto que eles vão pagar, né? Então a dívida vai aumentando e eles vão se fudendo, né? Ó, exatamente. O aumento dos juros básicos aí da taxa Selic, né, vem gerando impacto de aproximadamente quase meio bilhão por ano no caixa, tá? E isso tudo é porque tiveram aí um nível de alavancagem bem mais do que necessário. Acabaram pegando a taxa de juros ali a 2%, né? Se alavancaram pra caralho, não travaram a taxa de juros, que é um grande erro, tá? É um grande erro empresarial. Muito cara faz isso, muito empresário pega a taxa de juros baixa, pega dinheiro emprestado a juros baixos, não prevê, não faz uma boa perspectiva de aumento de juros e quando chega lá na frente esse cara se fode, tá? É o que mais acontece, tá? É o que mais acontece. Então, fica aí um grande ponto, né? Vocês têm que entender na realidade como que é o endividamento das empresas. Tem muita empresa que pega dinheiro emprestado, se financia, se alavanca e depois não consegue pagar pelo aumento da taxa de juros. Você tem que ver, na realidade, empresas que são mais inteligentes. Então elas se alavancam com juros altos, prevendo uma queda de juros futura. Tá? Então ela reduz e dilui o panorama dela, a dívida dela, durante o período tempo. E não uma empresa que na realidade pega dinheiro a juros baixo, se alavanca pra caramba e não prevê o aumento dos juros. Porque quando isso acontece, essa empresa ela tá mais do que alavancada, ela tem que se dissolver o patrimônio, ela tem que acabar se fudendo no meio perante isso, tá? Atenção nisso. Outro ponto que eu queria comentar, né, antes da gente entrar na parte de macro, é sobre juros mesmo, já que a gente está falando sobre Petrópolis, né? Galera, a gente tem uma projeção aí de taxa Selic, né, em 13,75 até o final do ano de 2023, tá? O Roberto Campos Neto já basicamente fez um arcabouço fiscal do Haddad, né? Se a economia continuar desacelerando e as perspectivas de inflação se estabilizarem, né, em resposta às ações monetárias do Banco Fiscal aí, né, a gente está vendo um espaço para uma flexibilização mais cedo, tá? Então, porque o Roberto Campos Neto, basicamente, ele tá segurando a boiada, né? Onde que a gente está tendo um governo altamente gastão, um governo onde que a gente tem uma perspectiva de aumento de meta de inflação, né? Então, impressão a rodo, a gente tem um nível de gasto maior. Isso tudo, tá, faz com que a gente tenha uma irresponsabilidade fiscal que eu já venho falando e o Roberto Campos está segurando a boiada. Isso querendo ou não, em demasiado, ele está sendo talvez um pouco mais pesado, sim, mas é necessário para o governo atual, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Ele está fazendo o papel dele, que é guardião da moeda, né? Ele está segurando o valor da moeda e foda-se. E é isso que ele tem que fazer. Ele tem que segurar garantir o valor da moeda, tá? A gente tem a curva de juros brasileira aí que fechou numa tendência meio mista, tá? A gente tem 24 e 25 aí, respectivamente entre 10,5 a 12 pontos, tá? E respectivamente variando aí entre 13 e 15 a 11,9, tá? Os deles aí para 2029 e 2031 estão perdendo pontos aí, né? Eles perderam 6 pontos, né? Então 12,60 para 2029 e 12,90 para 2031, tá? O que significa, tá, que ainda a gente tem uma boa perspectiva aí para renda fixa nos 2 dígitos, o que acaba impedindo aí financiamento, né? Taxa referencial para quem quer financiar um apartamento, coisas do tipo, tá? Mas eu não acho que o Roberto Campos, talvez ele esteja pesando um pouco mais a mão, talvez, mas isso é necessário para o momento atual que a gente vive, tá? Na minha opinião. Bom, galera, a gente tem aí na quarta-feira, né, no dia de hoje, eu acho que o que pode movimentar o mercado, né, a gente teve o PPI aí, né, a inflação ao preço ao produtor, que deu uma caída,
tá? De acordo com a manutenção da taxa de juros, que é o que basicamente a gente teve, né? Eu acho que o que vai ficar aí é para as 11 horas, né? Que é o Pending Home Sales. Basicamente a venda de casas, né, pendentes ainda dos Estados Unidos, que tá aqui para cair. E isso é bom, tá? Isso é bom. Tudo bem que eles injetaram quase meio trilhão no mercado, né? Foram 400 bi injetados nas últimas 3 semanas. Mas a gente tem aí também o aumento da taxa de juros, que foi 25 pontos base, né? A gente não pode ignorar que foi no último dia 22 aí na semana passada. O que é interessante também, tá? O que é interessante também, porque eu acho que é o que eles têm que fazer mesmo. Foda-se. Foda-se empresa, tem que deixar quebrar, velho. Foda-se. Os caras que fizeram cagada, os caras que se responsabilizem pelas atitudes deles, né não? Então, por enquanto é isso, tá? A gente tem aqui, eu acho que tá mais voltado pra sexta-feira, né? A gente tem aqui o sentimento econômico na quinta, na zona do euro. Temos a parte de produção industrial aqui no Brasil também na quinta-feira. E temos o Initial Jobless Claims aqui de março, tá? E o PIB, tá? De quarto trimestre, final, né? De quarto trimestre nos Estados Unidos, que deva cair também, tá? Mas sexta-feira aqui a gente vai ter um dado legal, então, que é a taxa de inflação na zona do euro, tá? Bem como aí a parte de custos pessoais aí do americano médio, tá? Também na sexta-feira, tá? Então a gente deve ter mais coisas aí mudando, né? No employment rates aqui também na sexta-feira aqui no Brasil, né? A taxa de desemprego que deve aumentar, tomara que sim. A gente precisa ter um desaquecimento maior da economia, tá? Mais de quesitos gerais, então vai ficar mais para sexta-feira mesmo, eu acho que a principal movimentação, né? A gente tem uma movimentação interessante na quinta, mas sexta-feira é onde que o bicho eu acho que vai realmente divulgar os dados mais importantes, tá? Bom, partindo aqui, tá, pra parte, antes, né? Desculpa, galera, nem mostrei o gráfico aqui do S&P, deixa eu abrir o Profit, que a gente já vê, tá? E a gente já vai para as notícias de cripto, tá? Deixa eu ir abrindo aqui. Bom, galera, enquanto isso, tá? Enquanto ele vai abrindo aqui o programinha, uma das coisas que eu queria comentar com vocês, tá? É que assim, galera, a gente tá passando agora por um final de ciclo, tá? Uma galera veio já procurar novamente sobre sessões estratégicas. Galera, a gente só tá com mais uma vaga, tá? Das 4 vagas extras que eu abri, já foram completadas as 3. A gente só tá com uma, tá? Isso aí eu não sei até quando vai. Então, se você tá afim aí de marcar uma sessão estratégica comigo, marca, tá? Marca comigo, você vai receber um e-mail, você vai marcar um horário comigo, já deixa separado na tua agência, na tua agenda, tá? Não adianta você marcar um horário comigo, não aparecer depois, chorar que, pô, a vaga foi completada, tá? Então, vai lá no site, tá aqui embaixo, marca comigo, tá? Porque a gente só tem mais uma vaga, só mais uma vaga, tá? Não vai ficar por muito tempo. Beleza? Bom, vamos ver aqui a agenda, como é que tá a parte do S&P, né? Ó, galera, é o seguinte. Então, no S&P, né, agora que teve a impressão a rodo de grana, né? Agora que a gente teve a impressão a rodo de grana, isso aqui vai pro saco, esse desenho aqui, né? Porque todo desenho, querendo ou não, a gente não contava com o mercado sendo inundado por liquidez. Agora, como é que fica o desenho? Bom, galera, a gente tá nesse cluster aqui do S&P 500, né? A gente fica entre esse cluster idiota aqui, nessa faixa aqui, sendo negociado entre os 3.900, né, a 4.000 pontos, né? E a gente precisa decidir, né? As médias aí estão bem flat, né? Então tá uma em cima, tá bem colada em cima da outra, assim, ó.
e a gente não consegue ainda decidir uma tendência mais exata para onde que a gente vai efetivamente começar a correr, tá? A gente precisa então tomar uma decisão para onde a gente vai agora. Eu não acho que efetivamente, tudo bem, a gente vá ter uma vazão para o mercado, né? Mas vai ser mais aquele voo de galinha, né? Eu ainda acho que o mais sensato seria a gente correr para aqui embaixo, tá? A gente tá flat tanto no diário quanto no semanal, tá? O semanal a gente já tá faz tempo, inclusive, de lado, sem uma tendência bem delimitada. A maior probabilidade ainda continua sendo para baixo, né? Porque a média vermelha ainda tá acima da média verde. Mas eu ficaria de olho, tá? Nesses quesitos aí, tá? A gente tá perdendo força de mercado, né? A gente tem aqui, ó, 2 pontos ascendentes no gráfico, enquanto a gente tem 2 pontos descendentes aqui no indicador, tá? O que mostra perda de força. Então, galera, divergência no semanal é um negócio que é um negócio mais forte, tá? Eu não vejo esse movimento sendo muito forte. Eu acho que a gente pode vir eventualmente até retestar os 4,100 aqui, tá? Aumentando talvez essa divergência, né? Então, aumentando aqui o poder da divergência no indicador, tá? E a gente puxaria o preço, talvez aqui para essa região dos 4,100 e eventualmente a gente perderia força retestando os 3.900, tá? Mas eu ficaria de olho em relação a isso. Bom, Ibovespa já era, né? Perdeu aqui os 100 mil pontos, ralou essa zona de liquidez aqui, veio para aqui embaixo, né? Para a região que estava sendo negociada aqui anteriormente, né? Nos 97 mil pontos. E agora a gente volta para reteste, né? Lembrando que, galera, isso aqui é zona de reteste. Essa é zona de reteste. Eu não imagino que a gente consiga efetivamente segurar esse preço, tá? Para segurar, para puxar para mais, a gente teria que fazer isso aqui, né? Caso contrário, é mais um reteste provável do que efetivamente uma conclusão, tá? Uma volta mesmo de mercado, tá? O dólar continua aqui em posição baixa, né? A gente teve excelentes oportunidades aqui embaixo. Vamos ver se a gente volta para a zona aqui interessante. Até lá, galera, dolarização, dolarização, dolarização. Beleza? Bom, agora sim. Efetivamente para notícias de cripto. Galera, a gente tem aí a Blind Path, tá, da Lightning Network, garantindo maior probabilidade de privacidade na rede do Bitcoin. Galera, eles lançaram aí um novo recurso que chama o Red Lightning, tá? Que é um recurso que permite, né, que sejam criadas rotas aleatórias de transação que acabem ofuscando e dificultando, né, o rastreio das transações via Lightning, né? Então, para a galera que observa de forma externa, fiquem mais difíceis de eles verem o que está acontecendo de transação, tá? Basicamente, né, isso faz com que eles criem rotas de pagamento cega, né? Então, nas quais aí os nós intermediários, né, não consigam identificar o endereço de origem nem o endereço de destino, tá? Isso torna bem mais difícil aí para o observador externo rastrear as transações, né, e consequentemente identificar os usuários envolvidos, né? Isso é muito legal, tá? Porque isso aqui basicamente não vai ser o mesmo modelo do Monero, mas ele tá entrando para uma ideia bem parecida com a Monero, tá? Isso é muito da hora, tá? Porque isso está aumentando ainda mais a privacidade dentro da Lightning. Segunda camada, né, a second layer acabando, então virando muito mais atrativa no quesito de privacidade, tá? Isso é muito da hora, galera. Isso é muito da hora, né? Ele faz com que os usuários aí criem canais de pagamento com outros usuários, né? E esses sejam realizados aí instantaneamente sem taxas. E agora, com esse princípio de aleatoriedade, imagina, a gente não vai virar um mixer, né? Mas a gente vai ter uma abrangência de raízes, né? Então é como se fosse uma árvore, várias raízes
até que se chega na parte final dela. Então dificulta na realidade o nível de rastreio. Muito legal, tá? Muito legal. Inclusive a gente vai escrever, ó, galera, em breve um relatório, tá? Um relatório na Criptomaníaco sobre Lightning, tá? Que tá pra sair em breve, tá? Vai ficar muito foda esse relatório. Não é só porque eu tô escrevendo, mas é porque vai ter muita informação legal mesmo. Inclusive a Red Lightning, tá? Que é essa parte de privacidade. Beleza? Galera, antes de mais nada, né, já deixa o seu like, aí estamos com 20 minutos de vídeo, deixa seu like pra gente levar esse conteúdo para mais pessoas, e se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, beleza? Bom, voltando. Então, muito legal isso aqui, tá? Novo recurso da Blind Path, que é o Red Lightning, que a gente deve estar vendo em breve, tá sendo adicionado aí nesse recurso, e que também tem mais privacidade nas transações, beleza? Próxima notícia aqui, a CFTC aí considerou a Litecoin, tá? Litecoin como commodity, né? A CFTC, né, a Comissão aí de Negociação de Contratos Futuros de Commodities, né, o Commodity Futures Trading Commission, declarou que o Bitcoin, o Ethereum, né, e a Litecoin são commodities. Bem aí, no quesito contrário do que o Gary Gensler, né, da SEC, né, a CVM americana, determinou aí que o Ethereum era basicamente uma security e que isso poderia dar um rebosteio muito grande dentro da rede, tá? Porque isso impede, na realidade, se um ativo for considerado como uma security, ou seja, uma empresa que está se mascarando de uma empresa descentralizada, que é o caso da Binance, que a gente já vai ver, isso faz com que, na realidade, ela tenha não só uma proteção maior, mas que tenha, de certo modo, um problema de negociação de commodities. Porque se você oferta uma commodity, você tem que estar listado dentro da CFTC, tá? Que é basicamente o porquê, né, a Binance está sendo processada, tá? Que elas estão fornecendo commodities, contratos futuros de commodities, sem estar efetivamente registradas na CFTC, né? Essa é a ação principal da Binance, tá? Que a gente vai ver agora. A CFTC ela deve estabelecer aí um fato, né, quaisquer aí de commodity negociada nas exchanges, e se isso afeta a Binance, isso também afeta outras corretoras, tá? O cerco tá fechando como a gente já tinha previsto, né? Se efetivamente o Bitcoin, né, se efetivamente a Litecoin for considerado um caso de moeda, né, a gente tem uma perspectiva também diferente nesse caso, porque aí a gente vai ver outras agências também indo em cima de corretoras de criptomoeda, tá? Como a FinCEN, né, que toma a função aí de controle, tá, das moedas ou de dinheiro que são posicionados como troca, tá? Então isso vai acabar envolvendo outras organizações também. Então a gente não tem só a CFTC indo em cima de corretora. A gente vai ter a CFTC, né, indo em corretora por conta de ofertar contratos futuros de Bitcoin, Ethereum e Litecoin. A gente tem a FinCEN indo em cima de corretoras por considerar os Bitcoins, né, Ethereum e Litecoin como um possível dinheiro, tá? E a gente tem a SEC, né, o Gary Gensler, indo em cima das corretoras por, na realidade, essas empresas ofertarem securities mascaradas de empresas descentralizadas, né? Que é o caso, por exemplo, da Binance, que é o caso, por exemplo, da Aave, que é o caso, por exemplo, da Uniswap. Então a gente pode ter efetivamente, tá, uma galera, os órgãos reguladores indo em cima desses novos projetos, efetivamente por conta da definição do que é essas criptos, tá? Então, galera, de qualquer maneira, PTC é a única coisa que salva, tá?
isso vai dar bem ruim aí para as altcoins que detêm um CEO por trás, que é o caso da Ripple, que é o caso da Binance, tá? Que é o caso, por exemplo, da Uniswap. Então tomem cuidado em relação a isso, tá? O cerco tá fechando, né? No caso da Binance, eles tiveram até um ICO, por exemplo, tá? Eles tiveram até um ICO. Então, galera, cuidado, pelo amor de Deus. Não tem um problema assim, cara, negociar isso no momento, mas o cerco tá fechando, tá? O cerco tá fechando. Bom, a gente tem aí, né, o processo em si, que é o que a gente tá falando da Binance, né? A Binance veio ao público dizendo que é uma situação totalmente inesperada e decepcionante para eles, de que na realidade eles não imaginavam isso. Mas aí eles são ligeiros, né? Eles não têm uma sede explícita, tá? Ele tem sede em Malta, Brasil, Estados Unidos, China, Ilhas Cayman. Então eles estão em todos os lugares, né? Não necessariamente eles têm uma sede explícita, né? Então eles têm clientes de todo mundo também. Então, cara, isso é muito foda. Botar no polo passivo aí o CZ agora é bem difícil, tá? A Binance questiona o mérito das acusações, né, no sentido de que a empresa não entendeu ainda quais são o core central da ação, né. A CFTC diz aí que é especificamente sobre a negociação de contratos futuros de commodities não registrados na CFTC, né, por conta dos derivativos, né, que os clientes dos Estados Unidos utilizam sem autorização. Mas, no entanto, a empresa aí contesta dizendo que os investimentos significativos nos últimos 2 anos servem para garantir, né, que eles não fariam, né, qualquer coisa do tipo nos Estados Unidos. Porque qual que é o problema? Vocês devem ter se lembrado que eu falei isso para vocês, de que se a Binance US tivesse movimentações linkadas à Binance China, o governo dos Estados Unidos poderia entrar dentro da Binance US e investigar toda a empresa Binance por fora. Tá? Então, isso traria, né, um problema muito sério para a Binance, porque aí o governo olharia toda a cagada e toda a poluição que a Binance fez durante todos esses anos, né? Então, a CFTC aí também diz que o outro ponto da ação é a suposta falta de mecanismo de compliance da Binance, né, dizendo que eles manipulavam os mercados, que eles utilizavam outros endereços para manipulação de preço, né? E que o compliance deles é zero, né? Mas enfim, né? Isso é uma novela que vai ser ainda desenrolada. De qualquer maneira, tá? O que eu faria? Não deixaria as minhas criptos dentro da Binance. Eu estaria procurando muito mais agora a minha carteira, tá? Eu deixaria somente aquilo que eu tenho para holding, tá? Em carteira em cold wallet, né? Então em hard wallet, e deixaria nas corretoras aquilo que eu só opero. Se eu não opero, eu não deixaria nada na corretora, tá? Então, galera, pelo amor de Deus, mano, para de dar uma de doidão, velho. Vocês são muito doido, cara. Vocês são muito doido, tá? Tira as paradas que tem da Binance, mano. Deixa só o que você tá operando. Se você não opera, não precisa deixar essa merda ali dentro, tá? Não tem porquê. Beleza? Bom, por último, galera, a gente tem aí... Por último não, né? Quase por último. A gente tem aí o ZK Snarks, tá? O ZK Snarks, que... a gente tem aí sendo implementado dentro da Polygon, tá? E que deve também ser implementado dentro da Ethereum, tá? O protocolo aí da Polygon, né, que é uma solução aí de escalabilidade da blockchain que foi lançado com sucesso na rede principal do Ethereum, né? A novidade foi anunciada dia 23 de março, então semana passada, de que foi afirmado que o lançamento, né, ia ter uma melhoria de capacidade de processamento e escalabilidade da rede do Ethereum, né, que é a prova de conhecimento zero, né, ou seja, o ZK Snarks.
para reduzir a quantidade de dados aí que estavam sendo processados, né, para confirmar uma transação, deixando aí a rede muito mais leve, tá? Então um protocolo quase de aceleração de transações que estava sendo colocado, sendo usado na Polygon, na Ethereum, né? E foi colocado aí pela Polygon, né? E confirmar uma transação na rede do Ethereum, né? A Polygon afirmou que a rede do Ethereum vai ser capaz aí de lidar com as transações, mais transações por segundo, né? E ter o menor custo por tempo de processamento. A Polygon, inclusive, galera, é uma das que pode se fuder, viu? Por centralização. Eles têm um nível de centralização grotesco, tá? Grotesco. Eu tô escrevendo até um relatório, eu tava unindo até informações, ó, sobre a Polygon. Vou mostrar aqui pra vocês bem rapidinho, porque isso aqui vai ser para um relatório. Cadê? PPP. Aqui, ó. Ó, isso aqui é a concentração da Polygon, tá? Tem 10 baleias aqui que mandam na Polygon em 67%, né? Coisa pra caramba. A gente tem 67% de baleia na Polygon, 14% de VC, né, Venture Capital, e 14% disponibilizado em varejo, tá? Com um supply aqui circulante alto. Então, a Polygon, eu tomaria cuidado um pouco com a Polygon. Eu gosto da Polygon, tá? A ideia eu acho até interessante. Mas, cara, centralizada pra caralho, né? Centralizada pra caralho. Por mais que tenha uma divisão, né? Aqui, ó, até. Ela tem uma divisão aqui de staking, né? Dentro da centralização dela é até que bem divididozinho. Mas mesmo assim eu tomaria cuidado, tá? Bom, então, né, a Polygon e a Ethereum aí fizeram essa parceria quase que por si, né? Uma parceria aí com o lançamento da ZK Snarks. E que é um esforço, né, que a Polygon tenta aí para melhorar a escalabilidade do Ethereum e fornecer efetivamente para Ethereum mais uma solução de ampliação dos serviços da Ethereum. Tá, então isso aqui é bem legal, eu acho que isso aqui a gente pode ver, por mais que eu tenha um viés bem né, bem maximalista, eu acho que esses desenvolvimentos em outras redes aí, cara, é bem legal, né? A gente eventualmente pode ter isso aí sendo implementado dentro da rede do Bitcoin no futuro, né? Coisa que a gente tem que entender desde o início como é que ele funciona, tá? Então, isso pode ser que também tenha mais segurança, dê mais uma base de fundamentos, não só para Polygon, mas também para Ethereum, tá? Bom, galera, e por fim a gente tem aí criptomoedas atraindo interesse institucional, né, de quase 1 bilhão aí de reais, que foi o maior valor dos últimos 8 meses, tá? Então aí desde da queda da Terra Luna é onde que a gente teve aí, se eu não me engano, acho que foi a maior investimento aí de institucional desde que a gente teve essa queda, tá? Isso mostra um reaquecimento, que é uma das coisas que eu venho falando, né, para vocês aí toda segunda-feira e todo domingo. A gente vem tratando sobre isso, vem conversando sobre isso. Então, galera, né, a gente já vem falando sobre uma possível tendência de alta dentro da rede. Cantei essa bola para vocês na segunda on-chain. E os institucionais entrando agora também é mais uma confirmação dessa tendência de alta, tá? A empresa aí, no caso, a TradeFi, né, acredita aí que a mudança de instabilidade do setor de finanças tradicionais, cara, vem mexendo muito com o mercado, né, e que obviamente isso tem atraído também em investimentos para ativos digitais. Né? Então os investidores aí, como segundo a própria pesquisa da CoinShare, né, tem entradas aí que vieram de muitos países sugerindo, né, uma ampla melhora do sentimento sobre o setor de cripto, tá? Os destaques foram Estados Unidos, Alemanha e Canadá, né, que entraram aí com 69, 58 e 26 milhões de dólares, respectivamente, tá?
O Brasil aí teve uma ordem de 4 milhões, que não é muito, né? Mas sim, teve uma entrada legal. Galera, a gente deve estar vendo isso com mais base, tá? A gente teve até a MicroStrategy também comprando mais criptomoedas, tá? Eles pagaram aí a Silvergate. Inclusive até fiquei de colocar aqui, acho que eu acabei esquecendo. Aqui, ó. MicroStrategy aí pagou o empréstimo, né, da Silvergate e também comprou aí mais 6.200 bitcoins, tá? Então são os institucionais abrindo cada vez mais a sua posição, tá? Hoje a gente tem um preço médio aí da MicroStrategy em $29.000, né? Tá bem acima do que a grande maioria do mercado. Mas, aqui ó, 29.800, te garanto que vai estar pior do que nós aqui, que vocês que seguem aqui o NAC Invest, né? Então, galera, basicamente era isso, tá? De notícia. Sobre preço, né? A gente tá tendo aqui uma animação no dia de hoje, né? No preço do Bitcoin. A gente tá realmente ainda dentro dessas zonas, né? A gente tem uma zona bem mais densa aqui na região dos 29 a 30 mil dólares. E uma zona aqui bem de leve nos 24.100, tá? O que eu acho que hoje a gente pode ter, galera? A gente tem que basicamente puxar uma força de mercado onde a gente tá agora para buscar essa liquidez aqui, tá? E efetivamente, cara, fazer esse movimento aqui, né? Então puxar essa liquidez, estourar os stops dessa liquidez, a gente deve correr aqui para uns 31 e pouco, e aí a gente decide efetivamente o que vai fazer, né? Se a gente não procurar, e se a gente ficar muito de lado aqui durante muito tempo, galera, isso não é muito bom, tá? Isso não é muito bom. Porque se a gente ficar muito de lado, a gente vai estar perdendo momento de compra, tá? A gente precisa engatar momento de compra. Se a gente não engatar momento de compra, a gente tá falando de o estocástico começar a abrir uma divergência aqui, ó, tá? Então perda de força, a gente ficar lateralizado e a gente acabar espanando, né? Espanando, o que eu quero dizer é o quê? Isso aqui, ó. Quer virar um Bart, tá? Isso aqui é virar um Bart. Eu não quero que isso aqui vire um Bart, tá? Porque o Bart, o que acontece com o Bart? O Bart, ele tem a responsabilidade, o padrão, né, de ele lateralizar e cair reto do mesmo jeito que ele subiu reto. E a gente subiu reto aqui. Né? A gente subiu reto aqui. Pode ser que a gente faça um Bart e a gente volte a cair, tá? Não me surpreenderia em relação a isso, tá? Não me surpreenderia em relação a isso. Então, tomem cuidado, tá? A gente precisa realmente engatar um movimento de alta aqui, né? Efetivo, para não criar não perder a força aqui do estocástico, tá? Mas a gente tá nessas duas fontes de liquidez aqui. Eu acho que a maior probabilidade, sim, é caçar a liquidez mais perto, que tá entre os 29 mil dólares, tá? Entre os 29 mil dólares, só que isso aqui tem uma carinha de Bart, tá? Isso aqui tem uma carinha de Bart. Pode ser que a gente não vá efetivamente, tá? Para os 29 mil dólares, por conta do Bart, tá? É isso que tá me pegando, o Bart. A gente vir para cá e puxar essa liquidez, tá? Eu acho que é mais provável que a gente puxe essa liquidez aqui embaixo e vá para cima, do que efetivamente correr para cima e depois testar embaixo, tá? Meu gut. O que daria uma boa entrada, by the way, tá? Isso aqui daria uma boa entrada, porque se a gente voltasse para os 24 mil dólares, né? A gente estaria aqui puxando uma força, né, no semanal, para eventualmente poder puxar aqui uma subida, tá? É isso que eu vejo. Lembrando que a gente acabou de quebrar também esse megafone, né? Então a gente tá meio que flertando com a ápice desse megafone aqui, tá? Deixa eu ver. É isso. Tá vendo, ó, galera? Ele tá bem no meio, ó. Aqui, ó, tem um cluster, ele tá bem no meio. Tá bem no limbo,
né? Aqui não tem nem... Ó, quer ver? Ó, a gente não tem nem dado aqui, ó. Que é essa região, ó. A gente não tem nem base aqui, ó, de negociação de preço, tá? Então ele tá bem no limbo ainda. Então tomem cuidado com o BART, que eventualmente pode acontecer a 24 mil dólares, tá? É o que eu acho que pode efetivamente acontecer. A gente vem pra cá, puxa essa liquidez e talvez volte pra cima, tá? Bom, pro Ethereum, estamos batendo no topo do canal, né? Puxando liquidez aqui também. No caso da liquidez do Ethereum, ela se encontra um pouco mais embaixo, né? Na região aqui dos 1.600 dólares, que é o meio do canal. E ela tá bem parecida com o Bitcoin, tá? Lembrando que ainda tem tempo pro Xangai, tá? Lembrando que ainda tem tempo pro Xangai comprar no boato e vender no fato, né? Não se emocionem, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus santo, não se emociona, tá? Bom, galera, basicamente por hoje era isso, tá? Que eu queria mostrar pra vocês, era mostrar aí o preço do Bitcoin, mostrar essas notícias, tá? E falar que a gente vai ter aí, pós semana que vem, o nome do Insights de mercado, provavelmente, beleza? Bom, galera, então já deixa seu like aí se você não deu seu like ainda. Tamo junto, tá? Um forte abraço pra todos. Valeu, um beijo e tchau, tchau! Valeu, galera, tamo junto.